Tiago, a sociedade civil aqui de Campinas está se organizando e montar um grupo técnico para poder fazer o acompanhamento dessas podas e extrações de árvores aqui em Campinas. São biólogos, agrônomos, porque eles estão entendendo que a prefeitura está retirando as árvores ali da Lagoa do Taquaral, fazendo podas sem um critério técnico, segundo eles. Desde que nós tivemos as duas mortes aqui em Campinas, uma em dezembro, numa rua paralela ali do Bosque do Jequitibás, quando uma figueira branca caiu sobre um veículo num dia de chuva. E depois, agora em fevereiro, quando um eucalipto caiu sobre uma criança de 7 anos na área reservada para fazer piquenique na Lagoa, a Prefeitura de Campinas, ela, por meio do Departamento de Parques e Jardins, começou a fazer podas e extrações de árvores. Lá na Lagoa do Taquaral foram 181 árvores, e no bosque, saiu um laudo pedindo autorização para o Condepac, porque o bosque ele é tombado, para retirar 108 arbóreos. E segundo esses especialistas, a prefeitura está assodada e assim desesperada para poder resolver esse problema. Com isso, eles acham que a prefeitura está retirando árvores que não deveriam retirar e que não é por conta do solo, mas por falta de uma fiscalização adequada e de uma política adequada para cuidar das árvores de Campinas. Edmilson e Tiago. Bom, Tiago, aí em São Paulo, você tem como que é essa questão da arborização? Você tem ideia de como seja isso? Bom, eu moro numa das regiões de São Paulo com maior quantidade de árvores, né, que é a região do Morumbi. Aqui eu nunca vi fiscalização nenhuma. Acho que em nenhuma cidade do Brasil há fiscalização a respeito disso. Em Campinas, Suzy, acho que o que está acontecendo é o seguinte: a prefeitura errou porque ela erra na comunicação sobre essa questão. Quando houve as duas mortes, primeiro daquele rapaz lá no bosque, depois daquela criança na Lagoa do Taquaral, a prefeitura pensou rapidamente dar uma resposta. Fechou parques, começou a derrubar árvore e não apresentou, vocês lembram que eu perguntei aqui, um plano de como seria a arborização dessas regiões onde essas árvores estavam sendo retiradas. E causou o quê? Essa falta de comunicação da Prefeitura de Campinas causou uma resposta da sociedade, questionando o que está sendo feito. E agora eu vi que tem um novo plano para arborização de pontos da cidade, mas veio tarde demais. Você não extrai e depois apresenta. Você apresenta o plano e depois extrai. E o que está acontecendo em Campinas hoje é exatamente isso. É uma reação da sociedade que não conseguiu entender as medidas que a prefeitura está tomando. E tem um detalhe, é preciso clareza. Por que árvores que demoram 2 anos depois que você pede para serem extraídas pelo 156, agora de uma hora para outra arrumaram um laudo técnico que elas têm que ser derrubadas? Então, eu acho que esse é o grande questionamento da população de Campinas. Há uma demora enorme para conseguir extrair árvores e aí agora isso virou de uma facilidade enorme. Eu acho que esse é o grande detalhe. Faltou comunicação e agora a prefeitura paga pela falta de comunicação quando isso aconteceu. Não adianta sair fazendo as coisas, ser reativo, achar que ser reativo o tempo todo vai dar resultado. É preciso planejamento e faltou, na minha opinião, planejamento nessa questão, como falta há anos. Porque as pessoas ficam ligando no 156 para retirar árvores que estão prestes a cair e demora 2, 3 anos e em alguns casos nem resposta tem sobre isso. Pois é, e uma notícia, pelo menos uma notícia melhorzinha um pouco nessa coisa toda das árvores. O vereador Paulo Gaspar está informando que a prefeitura permitiu a entrada dele, né, e dos técnicos José Hamilton, José Ataliba e Rodolfo Schmidt, que eles terão muito trabalho pela frente. Permitiu a entrada desses 3 técnicos e mais o vereador no Bosque do Jequitibás para que eles façam a fiscalização das obras e vejam se aquelas árvores que estão para serem retiradas mesmo, precisam ser retiradas mesmo, precisam ser podadas, etc. e tal. Certo? É uma notícia boa aí. Agora você veja, Edmilson, como a Prefeitura de Campinas, às vezes eu acho que o Tiago falou desse problema da questão da comunicação, mas foi criado um fato político sem necessidade. Porque a semana passada, o vereador e esses 2 ambientalistas estiveram no bosque, eles mandaram um ofício para o secretário de Serviços Públicos, o Ernesto Paulela, pedindo para poder entrar. Eles não permitiram a entrada dos 3 lá para dentro do bosque.
A Guarda Municipal foi chamada, foi criado um fato político que desgastou a prefeitura, porque você desgasta, claro. né? Aí depois, uma semana depois, a prefeitura autoriza, porque na semana passada a justificativa da prefeitura para impedir a entrada deles foi de que o Ministério Público não permitia a entrada de ninguém por conta da queda de árvore e tal. O que mudou da semana passada para essa semana? Absolutamente nada. Por que a prefeitura fica criando esses fatos políticos que desgastam a própria administração? Pois é falta de comunicação, é falta de experiência, sei lá, não é experiência, né? Porque o Paulela é velho de guerra. É velho de guerra aí, certo? E não permitir por quê? Porque o vereador não é da base aliada, ou ele é mais ou menos independente. Os técnicos que estavam com ele fazem parte da comissão de meio ambiente, certo? Da comissão de arborização, se eu não me engano, comissão de arborização da Câmara Municipal, certo? Então eles têm todo direito, como autoridades que são no ramo, são biólogos e tal, e o vereador é protegido por lei, até que ele pode entrar em qualquer lugar público da cidade, certo? E não pode ser impedido. Então, é um tipo de constrangimento que a prefeitura passa sem precisar passar, né? Certo? Poderiam ter deixado entrar, eles iam fazer o trabalho deles lá, vão fazer um relatório provavelmente, não sei se esse relatório vai ser a favor ou vai ser contra o que está acontecendo dentro do Bosque do Jequitibá, certo? Mas eles estão cumprindo o dever deles, de fiscalizar o serviço público. Independentemente do relatório, eu entendo o seguinte, gente, se você tem gente que possa contribuir para poder melhorar o que você está fazendo, qual é o problema de você permitir que esses biólogos entrem lá, ajudem a prefeitura, tragam uma visão diferente para poder solucionar o problema? Nenhuma. Claro. Obviamente, os 2 biólogos fazem parte dessa comissão que foi montada, desse grupo de ambientalistas. Eles são contrários às podas radicais de árvores. Sim, as podas radicais todo mundo né? Tem que ser, né? Porque se você radicaliza, você tira uma árvore que está com saúde ainda, que vai viver muitos e muitos anos ainda, certo? E isso não é bom para a cidade, certo? Para a população, para o meio ambiente, de uma maneira geral. Até porque o que a prefeitura tem que responder para a gente, tirou os 108 eucaliptos, mas até agora a prefeitura não falou o que vai colocar no lugar. E quanto tempo que vai demorar para essas árvores crescerem para poder substituir os eucaliptos que foram tirados lá da lagoa. Oi, Thiago. Você queria falar? Não, eu acho que tem esse ponto, mas eu acho que tem um outro detalhe. Você falou do fato político, sabe qual foi a sensação que deu? Que a prefeitura tem algo a esconder. Que ela está retirando da cabeça dela e não queria que técnicos fizessem algo. Essa foi a sensação que passou. E eu acho que esse é o grande detalhe. E eu acho que é isso. Antes, a população tinha dificuldade das árvores serem retiradas. E agora as árvores estão sendo retiradas de uma hora para outra. Eu acho que é esse o estranhamento. A gente falou aqui há algumas semanas sobre a dificuldade das pessoas de conseguirem que a fiscalização vá até na frente das suas casas para avaliar árvores que podem cair. E agora isso vem sendo feito de uma maneira muito rápida. Até que pedidos de vereadores estavam passando na frente de pedidos de quem acionava 156. Sim. Então, eu acho que esse é o grande detalhe. Quando eu falo que a prefeitura erra na comunicação, é sobre isso. É sobre a transparência do que está acontecendo. E esse fato político que a própria prefeitura criou com o vereador Paulo Gaspar exemplifica e dá munição para as pessoas acharem que ela está escondendo alguma coisa. Pois é. E você sabe que eu estou estranhando que o Wagner não apareceu aqui ainda. O nosso ouvinte, porque o Wagner, ele está todo dia reclamando do fechamento da Lagoa do Taquaral, dizendo que não está sendo feito nada. Eu até achei que ele fosse participar aqui do nosso bate-papo, mas daqui a pouco eu acho que ele aparece. Está fechada ainda a lagoa? Está fechada ainda. Interna, sim. A parte interna ainda está fechada. Eu acho que é uma medida até coerente, certo? Porque enquanto houver perigo, né, de queda de árvore ali, e não parou de chover, né? Ontem, né? Começo do outono, aliás, choveu muito em Campinas, certo? Então, se continua existindo o perigo, obviamente a prefeitura está fazendo um trabalho preventivo ali. E com o parque fechado. É lamentável, né? Eu sou um frequentador do parque, estou com saudade já de voltar às caminhadas domingueiras lá, certo? E não estou podendo. Então, se é preventivo. Agora, retirados os eucaliptos, e claro, vamos plantar outras árvores no lugar. Lá tem bastante árvore, eu acho que a gente vai sentir falta, porque os eucaliptos eram as maiores que tinham lá, certo? Vai ficar um aspecto meio ruim. Mas, de uma maneira geral, é um trabalho de prevenção, certo? Porque há esse perigo de queda, mesmo uma árvore saudável, se o solo estiver muito encharcado, pode cair. Então, no bosque, na Lagoa do Taquaral, eu acho que é um trabalho de prevenção. Já no Bosque dos Jequitibás,
É óbvio que precisa haver uma fiscalização autônoma também para ver se o trabalho está sendo feito corretamente. E é isso que o vereador quis fazer, foi impedido e deu essa celeuma toda aí. Mas pelo menos agora autorizaram.